A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Sem fronteiras. Latin Mauri. Uma parceria da Universidade de São Paulo e da Massey University. Olá, ouvinte. Meu nome é Luciano Maluri, professor de Rádio Jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O nosso programa de hoje é para lá de especial. Está sendo gravado no estúdio da Wellington Access Radio, em Wellington, capital neozelandesa. Contamos com a colaboração e parceria do nosso produtor, Armando Baldin. O programa de hoje faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da Nova Zelândia e da América Latina. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Massey University. O nosso convidado de hoje é Leonel Alvarado, professor e pesquisador da Massey University aqui na Nova Zelândia. Ele estuda literatura e cultura popular na América Latina. Além disso, é um dos autores da canção Ela Sur Que Soy, que você vai ouvir de fundo daqui a pouco e que o Leonel fez junto com o seu parceiro e também músico, Rômulo Castro. O professor Leonel não foi escolhido por acaso, porque afinal é um dos produtores deste programa. Bom dia, professor Leonel. Bom dia, professor Luciano. Privilégio estar aqui com você, com Armando Baldin. Obrigado pelo convite. A gente que agradece o convite e também por nos dar essa oportunidade para conhecermos o seu trabalho. Professor, antes de começarmos a entrevista, gostaria que contasse um pouco sobre seu trabalho aqui na Nova Zelândia. Aqui na Nova Zelândia, eu sou diretor do programa do português da Massey, que é o único programa de língua portuguesa da Massey, na Nova Zelândia. E também o diretor do programa de espanhol há muito tempo. Eu moro aqui há 17 anos, aqui na Nova Zelândia. Eu morei antes nos Estados Unidos. Eu sou de Honduras. Então, eu estou aqui por isso. Eu trabalho na Massey, dou aulas da literatura da viagens, da música da América Latina e também da língua. Muito legal. Daqui a pouco a gente vai ouvir a música El Sur Que Soy. O programa de hoje será dividido em 3 partes: as origens latino-americanas e o contato com o Brasil, a obra de Leonel Alvarado e a relação multicultural entre a América Latina e a Nova Zelândia. Vamos ouvir El Sur Que Soy. Antipódico vengo y no lo soy, y quién diría lo contrario, buscando nueva vida pero es puro itinerario, como camote cumara, como pehuen araucario, de Gondwana compartida en abrazo originario, se llama sur esta partida, se llama vida abandonada, ilusiona medio hacer, larga espera trajinada, del Caribe al mar de Tasmania. Mis historias llegaron a esta playa, media vuelta
vuelta al planeta que respiro. Viajecito de apenas un latido. Voltamos aqui com a entrevista que estamos fazendo com o professor e pesquisador da Massey University, Leonel Alvarado. Lembrando a você que este programa faz parte da série sobre a miscigenação multicultural entre artistas da América Latina e da Nova Zelândia. Contamos com a produção de Armando Baldin. Para começar a nossa entrevista, professor, fala um pouco dessa relação que você tem com não só com a América Latina, mas especialmente com o Brasil. E essa relação começou por causa de um bruxo, não? do bruxo de Cosme Belo, não? Machado de Assis, que é um grande escritor brasileiro do século XIX. E depois eu tive o privilégio, não, de ler outros grandes escritores de lá. Eu adoro a literatura brasileira, eu também a música brasileira, não? Escritores como Clarice Lispector ou Guimarães Rosa, por exemplo, O Grande Sertão, eu acho um romance maravilhoso. Carlos Drummond de Andrade também, né? Os grandes poetas, Manuel Bandeira, e também poetas contemporâneos, não? Como a Mariana Iannelli de São Paulo, ou Adriana Lisboa do Rio. Outros escritores como Lúcia Bettencourt, por exemplo, do Rio também, não? Tem uma grande tradição de grandes escritores lá no Brasil. E eu também eu fui para o Brasil o ano passado. Eu fiquei lá 2 meses. Infelizmente só 2 meses, não? Eu fui para lá para trabalhar com a UFRJ, um processo de desenvolvimento dos materiais de estudo para o programa de português que eu falei, não? E também para aprender português, né? Então, eu ainda estou no processo de aprender o português, não? E você sabe que aprender outro idioma é um processo complicado, é fascinante, é misterioso, então é uma coisa para toda a vida. Mas o contato com a literatura, com a música, a grande música brasileira, por exemplo, sempre é fascinante. Não? Eu adoro, por exemplo, a Chico Buarque, a Construção, eu acho que é uma música incrível, não? Eu aprendi muito dessa música. Elis Regina, por exemplo, ela é fascinante. Elsa Soares, não? Marisa Montes, grandes artistas brasileiros. E nós falamos sobre eles nos cursos de português aqui na Nova Zelândia. Então, é uma viagem, acho que para toda a vida, não? Que apenas começa. Latin Mauri, sem fronteiras. Professor Leonel, nas nossas conversas, você fala muito de Honduras e da América Latina, a sua grande paixão. A gente ontem brincou, né? Será quando a gente ficar um pouco mais velho, o que será da gente? A gente brincou com o México, brincou com Honduras, países apaixonantes. A minha pergunta é sobre as suas origens artísticas lá na América Latina. Lá na sua infância, com a sua família, os seus professores e os artistas de Honduras, qual é essa influência que eles tiveram na sua formação? Eu nasci na Honduras, uma região maia, indígena de Honduras, perto da Guatemala, não? É uma cidade pequenina que é chamada Copán. Copán foi uma cidade muito importante durante o período maia, não? No século IX, por exemplo, tem um centro muito importante lá para o estudo da astronomia. Então, a relação com Copán, para mim, é essencial. Eu volto para lá
na minha escrita, na minha poesia, não? É um lugar que nunca me deixou, não? É por isso que eu escrevo sobre lá. Eu escrevo muito sobre pedras, por exemplo, não? Fica engraçado, é engraçado que aqui na Nova Zelândia eu também escrevo sobre as pedras, mas pedras desde a perspectiva maori, na perspectiva indígena. E para mim não faz diferença, né, entre as pedras maias ou as pedras maoris, não? A percepção que eles têm da cultura. Então, esses encontros são essenciais, eu acho, não? E para mim é um processo de descobrimento, não? De encontro com a cultura, através, nesse caso, da poesia. Professor, então agora o senhor vai declamar, né, ou elaborar para a gente, construir para a gente, né, o poema La Inocência della Piedra. Quando eu cheguei aqui na Nova Zelândia, na cidade de Palmerston North, onde eu morei por muito tempo, eu lembro que um colega meu me levou a conhecer o rio, um rio que é um rio sagrado para a cultura maori, o rio Manawatu. Managua, em língua maori, significa coração, não? É uma palavra linda. Então, eu escrevi um poema sobre o rio, sobre as pedras do rio, em inglês. E depois eu tentei traduzir o poema ao espanhol, mas não deu. Não consegui fazer isso. Mas eu escrevi um poema, dois poemas em espanhol, não, sobre as pedras, mas nesse caso as pedras não são só as pedras desde a perspectiva indígena, mas as pedras como uma presença universal, não? Então, esse poema é sobre isso, não? La inocência de la piedra, que eu vou ler em espanhol, não? Hay que declararte inocente, piedra, aunque tengamos que limpiarte la sangre de esta mujer apedreada a muerte por el talibán. Pero ¿qué sabes, piedra, de la ley Sharia? ¿Se salvaría la mujer si esta cosa dura que llamamos piedra no existiera? ¿Sería tan letal la piedra si la llamáramos por otro nombre? A la piedra no le falta su Caín, y fue en sus manos, capaces de convertir un hueso noble en arma letal, donde comenzó a morir esta mujer. ¿Cuál de estas dos invenciones, la piedra o la mano que la tira, le duele más a Dios? ¿Cuál de las dos lo convence que el soplo en el polvo para inventar hombres fue un vaguido de muerte? Então, essa pedra começou como uma pedra maori, uma pedra aqui nas antípodas, mas essa pedra viajou depois, não? Você ouviu o lindo poema La Inocência della Piedra, A Inocência da Pedra, de Leonel Alvarado. Latin Maori, sem fronteiras. Professor, a gente ouviu a música do Suruque Soy e a gente quer que você conte um pouco sobre suas referências musicais e especialmente dessa relação sua com a música, com o Rômulo Castro, né? Os ouvintes até gostariam de ter essa relação, sabe? Assim, quando eu estiver em algum país da América Latina, um neozelandês, um brasileiro, né? Além de como o Rômulo Castro, quem que as pessoas gostariam, deveriam ouvir? O poema que eu li, A Inocência da Pedra, faz parte desse livro aqui, que é Xibalbá, Texas, não? Xibalbá é o submundo maia, é um inferno maia, não? Então, eu publiquei esse livro aqui no Panamá, em 2014. Eu fui para Panamá nesse ano. Eu conhecia o Rômulo Castro lá, mas eu conhecia ele como artista, eu conhecia a música dele, não, antes de ir para lá, para Panamá.
foi um grande privilégio, não? Conhecer ela lá, não? Agora nós somos bons amigos, não? Eu acho que ele é um artista maravilhoso. Ela depois veio para aqui, para Nova Zelândia, em 2017. Ficou aqui há quase 3 semanas. E trabalhamos um projeto de colaboração com músicos indígenas de aqui da Nova Zelândia. E também com estudantes de escolas, não? E gravamos algumas músicas dele aqui. Por exemplo, essa música, El Sur que Soy, não? Que é uma música sobre a viagem da América Latina através do Pacífico, não? E como o Pacífico é um mar, um oceano que os une, não? É um encontro, é um espaço de encontro entre as culturas. E também é uma viagem da migração, não? Ficar aqui no sul. E isso que nós tentamos falar nessa música. Isso foi o começo de uma colaboração com ela, não? E gravamos outras músicas que eu acho que a gente vai compartilhar, não? Hoje no programa. E qual música a gente poderia ouvir agora que faz parte desse universo? O Rômulo tem uma relação muito estreita com muitos músicos da América Latina, músicos brasileiros, por exemplo, não? Músicos cubanos, músicos mexicanos, músicos caribenhos, não? Então, uma das músicas que nós colaboramos, ou que escrevemos, foi uma canção que é chamada Boceto de Dama e Balcão, não? Que é a história de uma imigrante da Chile que foi para Panamá nos anos 70, depois do golpe de Estado lá, não? E fala também sobre migração, não? Nesse caso por razões políticas, não? Que ela foi para lá. Então, a viagem é um tópico muito importante da música de Rômulo Castro, não? Como na música de outros grandes músicos da América Latina, como Atahualpa Yupanqui, como Chico Buarque, como Silvio Rodríguez, por exemplo, não? Então, é um tema que exploramos juntos, não? Nessa música. Então, agora eu acho que vamos compartilhar com a gente, não? Aqui é Boceto de Dama e Balcão. Al balcón, girando en su trajín como los años, buscando a las mujeres que ya han sido, las que se fueron, la que ha venido. Tu infancia al sur del corazón y al norte de tu voz y tu memoria. Aguarda algún lobo de mar, por si hay tristeza al este de la historia. ¿Qué mundos te habrás llevado en la mirada cuando dijiste adiós a tus hermanos? ¿Qué niña se te murió en septiembre y renació anunciando otro verano? Este balcón con sus manías, su vino, su cigarro y su canción.
que se enfurece si en algún lugar vienen al tiempo, quiebran tu paz. Se sube al mundo tu balcón, renovando tus trajines y sus aros. Abrazas la baranda de tu tiempo, bordas aciertos y desengaños. ¿Qué mundo se habrás llevado en la mirada cuando dijiste adiós a tus hermanos? ¿Qué niña se te murió en septiembre y renació anunciando otro verano? ¿Qué mundo se habrás llevado en la mirada cuando dijiste adiós a tus hermanos? ¿Qué niña se te murió en septiembre y renació anunciando otro verano? Otro verano. Olá, ouvintes! Estamos aqui com Leonel Alvarado, que é professor e pesquisador na Massey University, aqui na Nova Zelândia. Este programa está sendo gravado no estúdio da Wellington Access Radio, em Wellington, com a colaboração e parceria do produtor Armando Baldin. Nosso entrevistado revela agora a sua trajetória como artista. E é nesse ponto que o professor Leonel fala pra gente qual a sua primeira experiência artística, aquela que o revelou, ou seja, assim, o seu primeiro grande poema, o seu primeiro poema. Eu acho que o contato com a palavra falada, não foi muito importante para mim, porque eu falei que eu sou de uma área indígena da Honduras, então é um universo de muitas histórias, não? Eu lembro da minha avó que ela falava muitas histórias, não? Histórias de fantasmas, histórias dos espíritos, por exemplo, não? Histórias muito importantes, não? Para a cultura maia. Não, mas eu não sabia, era criança, não? Isso foi muito importante para mim. Depois, quando eu comecei a ler os livros, não? A descobrir todas as histórias dos livros, muito fascinante, dos romances, da poesia, eu encontrei muitas histórias da minha avó lá também, não? Eu comecei a escrever, eu lembro, acho que eu tinha 10 anos, não? Eu comecei a escrever lá no Copan. Depois eu fui para a universidade, não? Isso foi um momento muito importante para mim, não? Porque eu comecei a ler os grandes escritores, alguns deles que ainda adoro, não? Quais são esses grandes escritores, suas referências nesse momento? Por exemplo, tem uma escritora muito importante do México que eu acho que é uma das grandes escritoras de América Latina, que é Sor Juana Inés de la Cruz, uma escritora barroca, não, do século XVII, não? Eu ainda falo sobre ela, ou leio ela, não? Porque acho que ela é essencial, não? O barroco é uma arte muito importante para mim, não? Ficou muito importante, virou muito importante na minha poesia, não? E depois eu contato com os grandes poetas brasileiros, os grandes poetas do México, da França, por exemplo, de poetas que eu leio muito, não? Perse é um poeta francês que para mim é muito importante. O que acontece agora é que eu não tenho muito tempo agora, então eu preciso ser um pouco seletivo, não, com os poetas que eu leio, ou os romancistas que eu leio, né? Então, essa relação fica muito mais perto, eu acho, agora com eles, né? Latin Mauri, sem fronteiras. Professor, diante das suas produções, quais as poesias ou a poesia que mais o emociona e que você gostaria que o público, não só da América Latina, mas da Nova Zelândia, conhecesse?
Eu acho que a poesia que mais me emociona é a poesia de outros, não minha poesia, não? É por isso que eu leio os grandes poetas, não? E essa é a poesia que eu acho que vale a pena ler, não? A poesia dos grandes poetas. Mas uma coisa que aconteceu, eu falei que para mim o arte barroco é muito importante, a poesia barroca, não, é muito importante. Então, posso compartilhar aqui, com licença, não? Um poema sobre isso, não? O descobrimento do barroco, não? Através da minha mãe. Esse caso aqui é um retrato de Rembrandt, não? Rembrandt é um artista que é muito importante para mim, sobretudo pela o uso que ele faz da luz e da sombra, não? Da escuridão que ele usa, não? E esse aqui é chamado Retrato de Rembrandt, Mamá, o Estudio del Ave del Paraíso, não? E vou ler isso em espanhol também. Se levantaba temprano y se acomodaba las alas que le habían crecido durante el sueño, todos dormidos y ella en sus alas. Las alisaba frente al espejo, las extendía con ternura y se sentía flotar en medio de la casa. Después salía del cuarto y apenas entraba en la cocina, las plumas comenzaban a desprenderse. Las iba dejando en el café, en el esfuerzo infinito de multiplicar el pan, en el trajín que empezaba a abrir los ojos en todos los rincones de la casa. Un último intento de abrirla se enredaba en los tirantes de la blusa. Le pesaba menos en la espalda a medida que el día le pesaba más en todo el cuerpo. Hubiera querido pasearlas con dignidad por las aceras, sentirlas brillar al sol, volver a la casa y espantar a los fantasmas con su aleteo. Relumbrando en alas echaría de la casa todas las tristezas, pero cuando volvía no estaba en alas. Por eso la casa y los días le caían encima y la mandaban a dormir con el último retoño marchito en la espalda. Que lindo. Obrigado. O nosso convidado de hoje é Leonel Alvarado, professor e pesquisador da Massey University, aqui na Nova Zelândia. Ele estuda literatura e cultura popular na América Latina. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao seu final. Este foi o primeiro capítulo dessa série sobre a integração multicultural entre artistas da América Latina e da Nova Zelândia. A segunda parte você ouve na semana que vem. Este projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade de São Paulo e a Massey University. O programa está sendo gravado no estúdio da Wellington Access Radio, em Wellington. Contamos com a colaboração e parceria dos produtores Armando Baldin, aqui na Nova Zelândia, e Carlos Augusto Tavares Júnior, no Brasil. Lembrando a você que as músicas que você ouviu neste programa foram utilizadas somente para fins didáticos. O arquivo também estará disponível no site usp.br/cje/radiojornalismo. Eu sou o professor de radiojornalismo da Universidade de São Paulo, Luciano Maluli. Um bom dia a todos e até o próximo programa. Você ouviu uma parceria da Universidade de São Paulo e da Massey University. Sem Fronteiras. Latin Maori. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.